Vamos juntos para minha primeira aparição como professor aqui no YouTube. Primeira de muitas pela LS, eu espero. Eu agradeço muito aí ao professor Léo, ao professor Lucas e ao professor Germano pela confiança, pela oportunidade, e a toda a equipe da LS, inclusive o meu colega David, por terem me recebido tão bem. Vamos juntos aí. Antes de mais nada, o que vocês podem esperar de mim? Eu sou um entusiasta do mercado de investimentos. Eu tenho uma bagagem legal de banco, assessoria, eu estudo bastante, leio bastante relatório, assino os várias casas de análise, enfim. Me formei em engenharia, portanto eu gosto de coisas aproximadas, mas suficientemente exatas, então eu não gosto quando vai, a gente chama de engenharia, né, de escovar bit. Terceira casa depois da vírgula, não gosto. Então vou tratar os conceitos, vamos fazer conta aqui, claro, sempre que couber. Mas o mais importante eu também sou filósofo, então o mais importante é ter clareza, entender direitinho o que a gente está fazendo, ter os conceitos claros, porque aí a prova também, se ela tentar trocar termos, enfim, a gente vai, tendo clareza dos conceitos, a gente vai conseguir superar essas dificuldades também. Então, vou pesar aí nos conceitos, associações, metáforas, exemplos, enfim. E acho que é isso. Tomara que você goste do meu estilo. Se você tiver alguma sugestão, crítica, dúvida, os meus canais aí, minha rede social tá aí na tela. Tem o LinkedIn, Instagram, WhatsApp. Quem sabe lá no LinkedIn você não encontra até um cupom de desconto para os cursos, pós-graduações aqui da LS. Mas qualquer coisa também, canal aberto para você conversar comigo. Aceito críticas, sugestões. Sou bem humilde quanto a isso. Então vamos lá. A gente vai começar pelo módulo 5 do CFG. O módulo 5 é o de mercados e instrumentos financeiros. Aqui você vai ter no curso que aqui da LS é a parte mais extensa do curso, a maior quantidade de aulas do curso. Na prova, o módulo 5 corresponde a de 13 a 17% da prova, são 8 a 10 questões. Então é um módulo bem importante. E se você já tiver certificação de mercado como CEA, como CFP, é provável que você já tenha visto boa parte do que está aqui, mas não pule. Continua firme aí na rota dos seus estudos, que você vai encontrar aqui uma revisão e um aprofundamento de muita coisa que você já viu antes. Muito importante ver e rever essas coisas, que a nossa base vai ficando cada vez mais forte. Começando uma questão aqui então do módulo 5. Um investidor, pessoa física ou jurídica que busca um título de renda fixa de emissão bancária, mas se preocupe com o limite padrão do fundo garantidor de crédito, pode recolher qual instrumento? Atenção aqui a duas coisas. Primeira coisa que a questão fala é de emissão bancária. Então, eu mesmo, no primeiro momento a primeira vez que eu vi essa questão, me pareceu que a resposta era Tesouro Direto, mas só que não, né? Porque é emissão bancária. Então, Tesouro Direto é emissão do governo. E aqui, outra coisa, fala do limite padrão do FGC. Limite padrão do FGC a gente sabe que é R$250 mil por CPF ou CNPJ por instituição. Então, duas coisas a gente tem que ver aqui. Primeiro, assim, Tesouro Direto não é, porque não é emissão bancária e também não tem cobertura da FGC, afinal o governo tem impressora de dinheiro, porque ele vai precisar de fundo garantidor se ele pode imprimir o dinheiro e te pagar. E não é debênture incentivada, porque debênture incentivada é um instrumento até interessante por ter isenção de imposto de renda, mas a emissão é feita por uma empresa e a isenção de imposto de renda se deve ao investimento normalmente em infraestrutura ou alguma área de interesse estratégico para o país. Nos restam duas alternativas: o certificado de depósito bancário, famoso CDB, e a DPGE. Ah, não, né? O DPGE. E o DPGE. O certificado de depósito bancário é um depósito a prazo, ou seja, você coloca o dinheiro no banco e por um prazo determinado. Normalmente os bancos oferecem liquidez diária, mas tem lá um prazo de emissão do CDB. Só que você vai ficar limitado a 250 mil do fundo garantidor e vamos dizer que você seja um multimilionário e por algum motivo você não quer utilizar vários bancos, você quer concentrar num banco só. Estou dando um exemplo. E aí você tem lá muitos milhões e se você fizer um depósito a prazo naquele banco, você vai ficar descoberto a maior parte do seu dinheiro. No caso do banco quebrar, você vai receber só 250 mil. E aí uma coisa que eu tenho que te falar
do meu passado de bancário, que é o seguinte, mesmo os maiores bancos, eu trabalhei no Banco do Brasil 12 anos, mesmo os maiores bancos se preocupam com o risco de quebrar. Porque como o banco é muito grande, a gente sabe, o Banco do Brasil, Itaú, o Bradesco são bancos muito grandes. Só que eles não estão imunes a um risco de chamar de corrida bancária, que é o seguinte, alguma notícia, alguma situação macro que leve os investidores ou os correntistas simplesmente, a irem no banco sacar o dinheiro que eles têm lá. Como o banco trabalha com intermediação financeira, o dinheiro que eu deposito no banco, ele está emprestado, ele não está lá no caixa do banco. Então, se todo mundo for no banco pegar o dinheiro, vai faltar dinheiro, o banco vai ficar insolvente e vai quebrar. Então, mesmo os maiores bancos se preocupam com isso, é um risco que você corre todos os dias. Não estou falando isso para assustar, é uma questão estatística, é muito difícil de acontecer, mas tinha cursos no banco falando sobre risco de imagem, enfim, sobre corrida bancária, sobre índice de Basileia, enfim, um monte de coisa. Então, assim, é um risco que você corre, querendo ou não. Então, para se proteger disso, você tem lá muitos milhões, você vai no seu gerente, no seu assessor e fala assim, eu quero alguma coisa que tenha cobertura do FGC e que vá além dos 250 mil. O gerente não vai te oferecer o CDB, ele vai buscar na plataforma do banco um DPGE. Um DPGE é depósito a prazo com garantia especial, um CDB com garantia especial. Nesse caso, a garantia especial é de 40 milhões de reais. Então você já está bem mais tranquilo com relação a isso. Basicamente, não tem muita diferença a não ser isso. Na prática, normalmente o DPGE tem um prazo e você não tem liquidez no meio do caminho. Afinal, você está emprestando muito dinheiro para o banco e aí vai ter um prazo lá e você não vai conseguir resgatar o dinheiro no meio do caminho. É uma diferença para o CDB que normalmente tem liquidez diária nos bancões. Então, resposta certa para o nosso exercício, DPGE. Vamos para a próxima. Módulo 2. São funções do formador de mercado, exceto. Nunca é demais lembrar, cuidado com o exceto, que isso aqui te induz ao erro. O que é um formador de mercado? Vamos dizer que você tem uma empresa e você está fazendo a oferta pública inicial das ações dessa empresa. Então, nos primeiros dias lá de mercado, pode ser que não tenha muita liquidez, pode ser que o mercado ainda não conheça, pode ser que não tenha tanta gente interessada na compra e na venda das suas ações após o IPO. Então, o consórcio, o coordenador do IPO, contrata um market maker, uma instituição que vai colocar ordens de compra e venda das suas ações do mercado, de forma que quem comprou no IPO e quiser vender, o que a gente chama muitas vezes de flipagem, né? Quando eu tento ganhar dinheiro no curto prazo, pegando uma ação no IPO e vendendo ela no mercado logo em seguida. Se eu tentar vender, vai ter ofertas de compra lá das ações que eu quero vender, e se eu tentar se eu tentar comprar, vai ter ofertas de venda também. Então ele vai agitar o mercado, vamos dizer assim, mas sem o objetivo de ganhar dinheiro. A ideia do market maker não é de forma nenhuma ganhar dinheiro com isso. Pode até ganhar, mas a ideia é simplesmente fornecer liquidez e também evitar oscilações artificiais. Então, se por algum motivo o mercado puxar demais aí para algum lado, vai ter uma forcinha contrária. Então, ao ter uma instituição colocando ordens grandes ali de compra e venda, isso vai segurar um pouco o mercado. Isso vai naturalmente evitar oscilações. E por fornecer liquidez, ele facilita as transações também. Então, as letras A e C são meio que a mesma coisa, as alternativas A e C. E aí vale a pena discorrer um pouquinho sobre a alternativa D. O que acontece? Hoje as corretoras trabalham com um mecanismo chamado RLP. RLP é Retail Liquidity Provider, que é um mecanismo que as corretoras usam para fornecer liquidez, de certa forma, para fazer market making, mas também para ganhar dinheiro. Então, você deve ter observado, se você for uma pessoa que acompanha o mercado mais de perto, espero que você seja, afinal você está aqui, né, numa certificação já bem avançada. A corretora não isenta as transações de taxa de corretagem porque ela é boazinha. Ela tem duas coisas que fazem isso acontecer. A primeira é a própria concorrência de mercado, né, os preços das corretagens vão caindo e vão sendo puxados para baixo e chega um momento em que a taxa acaba sendo zero, mas também porque elas ganham dinheiro na intermediação. Então, quando você coloca uma ordem de compra ou venda,
se você tem o RLP, o Retail Liquidity Provider, ativado na sua corretora, ela compra de você o ativo e vende para o outro. Então, vende para você o ativo que comprou de um outro mais barato. Então, ela ganha dinheiro nisso. E ganha muito dinheiro, inclusive. Então, é uma forma da... E aí, essa diferença entre compra e venda que ela ganha é o chamado spread. Então, no caso aqui do formador de mercado, assegurar spread para a corretora não é uma função dele, não é essa a ideia. Afinal, as ordens nem são da corretora, as ordens são de uma instituição que faz parte do consórcio, ou contratada pelo consórcio que coordenou o IPO. Mas também existe fornecimento de liquidez para ganhar com o spread. Então, muito cuidado com essa questão. Parece fácil, mas... e até é fácil quando você tem a clareza que a gente busca. Mas assegurar spread para a corretora não é função do market maker. Bora para mais uma, módulo 5. Eu separei 6 questões para o módulo 5. E estamos chegando aqui na metade, então. Sobre o lançamento de uma put, podemos afirmar que a questão de derivativos, em especial opções, é um assunto que demanda muita clareza da gente. Então eu vou tentar desenhar um cenário aqui para a gente conseguir resolver essa questão. Então, o que é um lançamento de uma put? É eu vender... Esquece put ou call. É eu vender uma opção. Quando eu vendo uma opção, eu tenho a obrigação de comprar ou de vender. Se eu vendo, eu sou obrigado. Tinha a minha avó falava: quem tem a bunda alugada não senta a hora que quer. Então você alugou. Você alugou. Agora você vai ter que sentar na hora que for demandado pela contraparte. E quem compra o direito, quem compra a call ou a put, aí tem o direito. Quem compra tem o direito. Então vamos pensar em 2 investidores. Vou pegar aqui, ó, investidor 1. Esse é o 1. E esse é o 2. Vamos ver exatamente esse exemplo aqui. Então, o investidor 1, ele lança uma put, ele vende uma put. Ele vende. Vamos botar aqui, ó. Ele vende uma put. Vendeu. Então, ele passa a ser obrigado a fazer alguma coisa. Ele vendeu isso aí, ele recebeu um dinheiro. Então, ele recebeu um dinheiro. Recebeu um dinheiro. Então, ele está com o dinheiro na mão e agora ele tem uma obrigação. E aí, vamos dizer que seja a put. A put é colocar. Vou colocar. Então, eu tenho direito, tenho uma coisa na minha mão, eu posso colocar ela no mercado. O investidor número 2, ele comprou. Agora ele tem esse direito de colocar. Então, ele tem um ativo ali. Aí, vamos dizer que ele tem um ativo que vale R$10. E ele tem medo que caia. Aí, vamos dizer que ele comprou essa put aqui. Ele comprou a 9. Essa put aqui ele comprou a 9. Beleza. Aí, vamos dizer que numa data futura, lá no vencimento da opção, a opção está valendo R$8. A opção não, desculpa, o ativo a qual a opção se refere, né? Um derivativo, ele deriva de um ativo. Um ativo, vamos dizer assim, eu comprei a opção de vender essa minha ação a R$10 e ela está agora a 8. Então, se ela está a 8, se ela está aqui embaixo, está a 8, eu estou perdendo 20%. Então, eu não quero essa perda para mim. Eu não quero perder 20%. Por mais que talvez eu ache que ela vai subir ou tenha medo de cair mais, eu não quero. Então, eu vendo esse ativo para o investidor 1 a 9. A 9. Então, esse investidor 1 vai pagar R$9 por um ativo que a mercado está 8. Então, você vê que o investidor 1 que lançou a put, ele está no prejuízo, porque ele lançou, ele vendeu um direito, recebeu lá um prêmio por isso, e agora ele comprou um ativo por mais do que o ativo vale. Vamos ver as alternativas ali. O vendedor paga um prêmio pelo direito de vender um ativo em um prazo e um preço determinado. Não, o vendedor não paga nada, não, o vendedor recebe. Então não é isso aí. O titular passa a ter o direito de comprar um ativo em determinado prazo por um preço específico. O titular passa a ter o direito de comprar, até faz sentido, mas não nesse contexto aqui, porque comprar seria uma call. Eu vou chamar do mercado.
Eu não vou colocar no mercado uma put, eu vou chamar, que é uma call. O lançador recebe um prêmio pela obrigação de vender um ativo por um preço na data determinada. Na verdade, ele não vai vender, né? Ele vai comprar. Então, ele recebe um prêmio realmente pela obrigação de comprar um ativo, como a gente viu no exemplo. Então, a resposta certa para o nosso exercício, o comprador, que é o investidor número 2, ele tem o direito de vender, como ele vendeu, por R$8, um ativo em uma data determinada. E aí, nesse caso, essa é a resposta para o nosso exercício. Vamos lá, mais uma questão aqui. Como se chama a opção que pode ser exercida a qualquer tempo pelo titular? O tema opções, ele é complexo, mas não essa parte até que é simples. O que é uma opção? Vamos dizer que eu quero... vamos dizer assim, eu quero vender uma call de um determinado ativo, e esse ativo ele é muito pouco negociado. E aí eu entro no book de ofertas lá das opções e não tem opção para esse ativo, porque ele é pouco negociado, ele não tem liquidez, a opção não tem liquidez. O que eu faço? Eu pergunto para o meu assessor, ou ligo para a mesa da corretora, mesa de renda variável da corretora, e peço para eles gravarem uma opção naquele cenário que eu desenhei. Essa é uma opção que a gente chama de flexível, porque ela não está no book, ela não é uma opção padrão, ela é diferente da opção padrão. Mas note que eu não estou falando nada sobre prazo. Então, não é essa a resposta que a gente está buscando. A opção flexível é uma opção, vamos dizer assim, customizada. Normalmente, nesse caso, a contraparte dessa opção, como ela não tem liquidez, normalmente é a própria corretora ou banco. Mas não tem nada a ver com o que está sendo perguntado aqui. Aí tem dois tipos de opções, 3 tipos de opções. Uma é o seguinte, vamos imaginar uma linha do tempo. Eu tenho hoje e tem o futuro, o vencimento. Tem o vencimento. Eu posso ter uma opção que eu só... Talvez eu tenha uma opção que eu só possa exercer no vencimento. Tem algumas opções que eu posso... Tem algumas datas no meio do caminho. E tem algumas opções que eu posso exercer a qualquer tempo. Aí imagina só. Um europeu... Pensa num europeu. O europeu a gente imagina um cara meio conservador, mais quadradinho assim. Então, associe isso com opção que só pode ser exercida no vencimento. Então, a opção europeia é aquela que é somente no vencimento. Não é o que a gente está buscando aqui. Somente no vencimento. Uma opção bermuda é aquela que tem janelas nas quais a opção pode ser exercida. Então, assim, daqui até o vencimento ela pode ser exercida no 15º dia, no 20º dia, no 30º dia. Enfim, vai depender do prazo da opção. Então, também não é qualquer tempo, é janelas específicas, a opção bermuda. Nos resta, obviamente, a opção americana. A opção americana é aquela que pode ser exercida a qualquer tempo. Entre agora e o vencimento, em qualquer tempo você pode exercer. No que isso é importante? Primeiro que na hora que você vai lançar uma opção, por exemplo, você tem que lançar a opção do tipo certo. Por quê? Porque talvez você projete um cenário para o futuro que seja mais ou menos provável, depende. Só que você vai concordar comigo que a probabilidade de alguma coisa acontecer vai depender do tempo de exposição. Então, assim, daqui ao infinito, a probabilidade de acontecer qualquer coisa é 100%. Tudo vai acontecer. Se você viver para sempre, tudo vai acontecer na sua vida. Se você viver num prazo menor, vai ter menos coisa, vai dar tempo de acontecer menos coisas. Então é a mesma coisa aqui. Daqui até o vencimento de uma opção. A opção chegar a um determinado valor. Se ela pudesse exercer, vamos dizer, no meio do caminho chegou naquele valor, e se tiver uma opção americana, você pode exercer naquele dia que aconteceu o cenário que você previu. Mas se tiver na opção europeia, tanto faz o meio do caminho, vai ser só no final. Então o preço chegar a R$10, no meio do caminho chegou a R$10, mas eu tenho uma opção europeia, eu não posso exercer naquele dia, eu tenho que esperar no final. O que isso muda na precificação da opção? Como a exposição é maior, a opção americana costuma ter um prêmio maior, porque o risco é maior. E a europeia costuma ter um prêmio menor, porque o risco é menor, são menos oportunidades de aquele cenário se materializar. Então, resposta certa para o nosso exercício, opção americana é aquela que pode ser exercida a qualquer tempo.
São ordens de compra e venda no ambiente de bolsa, exceto. Bom, quando eu quero fazer uma operação no home broker lá da corretora, na bolsa, para comprar ações, fundo imobiliário, ETF, BDR, o que é que seja, opções, eu registro uma ordem e a ordem pode ser de vários tipos. Normalmente a gente coloca uma ordem ou a mercado ou limitada. O que é uma ordem a mercado? É aquela que vai... Eu vou definir qual que é o ativo, vamos dizer, eu quero comprar BBAS, BBAS3, que é ações do Banco do Brasil, e quero comprar 100 ações. Eu registro a ordem de compra e a corretora vai exercer a preço de mercado. O preço que tiver lá vai ser o preço que eu vou pagar pelas ações. Ou eu posso colocar uma ordem limitada, que é colocar que eu quero comprar 100 ações de BBAS e no limite do preço tal, quero pagar até, sei lá, R$30. Então, mais do que isso, não vai ser executada. Se baixar de R$30, vai ser executada a minha ordem. Essa é uma ordem limitada. Aí vamos ver quais são as opções que a questão nos oferece aqui. Ordem administrada é semelhante à ordem a mercado, mas executada a critério da corretora. Sim, é verdade, mas assim, como que é o fluxo de uma ordem administrada? Vamos dizer que eu tenho um gestor de carteira. Eu tenho bastante dinheiro e eu chego para o meu gestor de carteira, meu assessor, o que é que seja, e falo assim, ó, eu quero que compre, que nem eu falei, BBAS a tal preço, tal quantidade. Mas quem vai definir o momento em que essa ordem vai ser colocada, executada, é a corretora. Então, ela é administrada por outra pessoa. Não sou eu que vou executar isso. Não sou eu que vou colocar lá. Ordem casada é condicionada à execução de outra ordem. Isso é verdade também. A ordem casada, ela... Vamos dizer que eu quero fazer um rebalanceamento na minha carteira. E aí eu quero vender um ativo e comprar o outro. Mas eu só vou comprar o outro se eu vender o primeiro. Afinal, eu preciso da liquidez, né? Vamos dizer assim, eu tenho lá um determinado quantia lá na conta de investimento que não dá conta de comprar a quantidade de ativos que eu quero. Então eu preciso primeiro vender uma para depois comprar outra. Eu faço uma ordem casada. Eu condiciono a compra à venda dos ativos que eu tenho. Realmente essa é um tipo de ordem válida no ambiente de bolsa. Ordem stop é enviada com preço limite para compra e venda. Exatamente, vamos dizer, eu tenho eu tenho uma posição lá em uma determinada ação e eu tenho medo que ela caia muito. Então eu vou lá e coloco um stop num determinado valor. Então vamos dizer, a ação é R$10 e se baixar de 9 eu quero que venda. Então eu boto lá, um stop a 9. Se a ação começar a cair muito e bater nos 9, ela vende. É diferente de uma ordem limitada porque eu deixo ela lá. Eu deixo ela vamos dizer assim, para impedir, para minimizar minhas perdas. Normalmente é importante até ter uma clareza nesse momento, porque o que acontece? Às vezes a gente pensa em carteira de longo prazo com cabeça de trader. Então, se eu tenho um portfólio de longo prazo, eu sou um investidor de longo prazo e eu quero manter as ações aí para o futuro, porque eu acredito que né, a empresa vai ser valorizada pelo mercado, eu acredito que as operações são boas e tal. Às vezes eu até suporto perdas grandes, considerando que pode ser que recupere depois. Eu vejo que muitos investidores perdem dinheiro colocando stop nas suas posições porque com medo do que a gente chama de perda temporária de capital, né? Que é cair um pouquinho agora, mas logo em seguida, por uma situação de mercado qualquer, mas logo em seguida vai voltar. Então tem que ter muito cuidado com a ordem stop no contexto da sua própria carteira de investimentos, dependendo da sua abordagem. A ordem stop é coisa de trader. É coisa de quem está fazendo uma operação específica, colocando cenários de ganho e de perda. Isso foi só um adendo, não, na verdade, assim, não é essencial para o entendimento dessa questão, mas é uma coisa que eu vejo muito no mercado, muita gente estopando posições à toa. E ordem OCO é gravada com valores muito acima ou muito abaixo do preço de mercado. Ordem OCO é One cancels the other. Quando uma ordem é executada, eu coloco uma ordem lá que quando uma é executada, outra ordem é cancelada. Isso os traders também utilizam para encerrar uma operação. Assim que uma operação é encerrada, eu cancelo a outra ordem. É esse caso, por exemplo, assim, ó, eu abro uma posição agora buscando um determinado patamar de preço, que é o meu objetivo de ganho, mas eu também coloco um stop, caso a operação vá contra o cenário que eu previ, ou que eu estou apostando. Então, eu compro a ação no meio do caminho. Se ela subir e chegar no ganho que eu quero, ela vai ser executada, eu vou colocar o dinheiro no bolso e a execução dessa primeira ordem vai cancelar a ordem stop, porque senão a ordem stop poderia ficar lá
e aí de repente pode abrir uma operação de venda que eu não queria, enfim. Então, ordem oca gravada não tem nada a ver com valores muito acima ou muito abaixo do preço de mercado, não é isso. Até existe uma amplitude de preços que você pode colocar numa ordem, caso contrário a ordem é inválida. Mas não é ordem oco. Ordem oco não é isso. Então o que a gente está procurando aqui, ordem one cancels the other. Pense no trader. 2 cenários, um se materializa, ele cancela a ordem que protege ele, ou do caminho inverso, né, do momento do cenário inverso do que ele tinha pensado. Quando olhamos a curva de juros, para cada um dos vencimentos, a respectiva taxa representa. Vamos lá, vamos desenhar uma curva de juros aqui para a gente entender o que a gente está falando, para ter clareza no nosso pensamento. Essa é uma curva de juros aqui. Aí aqui é o tempo e aqui é os juros. Vamos direto na nossa resposta e depois a gente analisa as outras. O que vamos dizer aqui, ó, numa determinada data aqui, o que essa taxa de juros aqui representa? Representa a média das taxas com vencimento naquela data. Porque o que acontece? Vamos dizer que eu tenho vários vencimentos aqui no meio do caminho, com taxas diversas. Essa aqui a taxa é 5% no primeiro ano, depois é 6%, depois é 8%, enfim. O que o mercado está dizendo é que daqui até essa data, a média vai ser essa aqui. Daqui até essa data, a média vai ser essa aqui, e assim por diante. Então não é a expectativa para cada uma delas, não é a expectativa. Não quer dizer, vamos dizer que aqui seja 15%. Não quer dizer que aqui vai ser 15%. Quer dizer, se eu pegar aqui a média do que vem antes, é 15%. Mas não quer dizer que naquele dia a taxa básica de juros vai ser isso. Não tem nada a ver com o que a gente está buscando aqui. Aí vamos ver, a taxa forward para cada uma das datas futuras. Taxa forward é só... É sem considerar o começo. É só naquele momento. É só no último ano, vamos dizer. Então, taxa forward poderia ser somente nesse espaço aqui, ó. Em compensação, a taxa spot seria até o começo. Nossa, tá uma confusão esse meu desenho agora aqui, né? Mas eu acho que espero que vocês tenham entendido. A taxa do começo até lá é spot. A taxa só num determinado prazo é forward, começando no futuro. Então não é taxa forward. E depois o rendimento líquido do investimento para cada um dos prazos. Eu não tenho como saber o rendimento líquido. Porque vai depender do imposto de renda a ser aplicado. Então a resposta certa do nosso exercício, letra B de bola. A média das taxas dos títulos com vencimento naquela data. Isso é muito importante você ter clareza, porque eu mesmo, no começo da minha trajetória de certificações, eu acreditava que aquilo era uma previsão de quanto vai ser as taxas de juros em cada um daqueles momentos. Não é isso. É a média daqui até lá, considerando a taxa que está vigente hoje e a trajetória das taxas conforme o mercado acredita que vai acontecer. Por exemplo, se no momento que o mercado está mais estressado, ele vai achar que as taxas futuras vão ser maiores que as de hoje. Então, a média vai ser maior do que simplesmente a taxa que está em vigência hoje. Então, é muito importante ter essa clareza de que sempre associe os vencimentos são a média para aquela data. Vamos agora para o módulo 6, Teoria Moderna de Carteiras e Modelo de Precificação de Ativos. Não tenha medo, isso aqui parece uma coisa complexa nos primeiros estudos que você faz, mas com o tempo você vai pegando uma tranquilidade muito grande, uma clareza muito grande, você vai ganhando conforme você estuda. E aí, vamos lá. Nesse módulo a gente vai ver Markowitz, fronteira eficiente, beta e riscos de mercado em geral. Você vai encontrar de 8 a 12% da sua prova nesse módulo, e isso representa 5 a 7 questões, mais ou menos. Você vai ver aqui uma expansão de temas vistos que você viu em outras certificações também, como o CFP. O CFP pega bastante nisso aqui. Mas eu acho, dos meus estudos, que onde foi mais aprofundado foi realmente no CFG. Conte comigo. Com relação ao conceito de utilidade, podemos afirmar que... Vamos lá, primeiro o que é utilidade? Utilidade é... Vamos dizer que eu estou no deserto, morrendo de sede. Se eu tomar um primeiro copo de água, isso vai ser muito útil para mim, porque vai salvar minha vida, né? Vai ser transformacional na minha trajetória ali, enquanto eu estou tentando atravessar o deserto. Mas aí vamos dizer que eu tenho acesso a outro copo de água.
vai ser bom, mas não vai ser tão bom quanto o primeiro. E aí vamos dizer que eu tenho acesso a 20 copos de água. Talvez eu nem queira o 20º, porque né, não aguento mais água. Se eu continuar tomando água, eu vou morrer. E o valor do copo de água ele é absoluto, assim, o valor dele. Mas para cada pessoa ele significa uma coisa. Então, se eu tô num ambiente, se eu tô, enfim, já saciado, eu talvez não queira um copo de água, mas se eu tô morrendo de sede, eu quero. Então, no contexto dos investimentos, a utilidade também é diferente. Pega a fronteira eficiente de Markowitz. Tem diferentes perfis de investidores. Aqui eu tenho, né, o risco e eu tenho o retorno. Um investidor avesso ao risco vai ter um gráfico mais ou menos assim. A carteira do investidor vai ser mais ou menos desse jeito. Um investidor mais ou menos tolerante ao risco vai ter uma carteira desse jeito. E um investidor bem propenso ao risco vai aceitar mais risco para obter o mesmo retorno ou um retorno marginal. Os retornos são decrescentes, né? São marginalmente decrescentes. Então, se um investidor que está nesse nível de risco aqui, e ele é conservador, muito conservador, para ele precisa ganhar muito mais do que ele está ganhando para aceitar um pouquinho mais de risco. Então, nessa mudança aqui, ele vai ter que ganhar muito para justificar esse risco a mais que ele está correndo. O investidor moderado vai topar um pouquinho mais de risco. E o investidor arrojado, ele vai topar muito risco, ele gosta de risco, para obter um retorno marginal um pouquinho maior. Então, essa é a diferença da utilidade no contexto do retorno do investidor. Vamos ver as alternativas ali. Quanto menos propenso ao risco, mais deitada é a curva de retorno do investidor. O investidor menos propenso é o da linha vermelha. Esse é o menos propenso ao risco. Mais deitada é a curva? Não, mais inclinada, né? Então não é isso. Quanto mais avesso ao risco, mais deitada é a curva do investidor. É a mesma coisa, né? Menos propenso ou mais avesso é a mesma coisa, não é? Então também não é isso que a gente está procurando. Quanto menos avesso ao risco, mais inclinada é a curva de retorno do investidor. Menos avesso ao risco é o investidor arrojado, né? Ele é menos avesso. Mas mais inclinada, não, é menos inclinada, né? Tá vendo? Tá bem pouco inclinada aqui, ó. Tá bem menos inclinada do que a curva do investidor mais conservador. Então, não, também aqui é menos avesso ao risco, mais inclinada, não é mais inclinada. Resposta certa pra gente aqui, quanto mais propenso ao risco, menos inclinada. É exatamente o investidor arrojado, ele é mais propenso ao risco e a curva deita em função dessa propensão ao risco dele. Resposta certa pra gente aí, letra A. Vamos lá para o módulo 6. A Security Market Line de Markowitz delimita o retorno máximo para cada nível de risco de um portfólio. Acima da fronteira eficiente, os retornos são considerados inatingíveis, exceto... Vamos desenhar de novo a fronteira eficiente de Markowitz. Aqui a gente tem o risco. E aqui a gente tem o retorno. E aqui a gente tem a fronteira eficiente. Markowitz nos ensina que portfólios que ficam nessa região aqui são portfólios ineficientes, porque imagina só, se eu tô nesse nível de risco aqui e o meu portfólio está nesse ponto aqui, o retorno que eu tenho, ele está abaixo, né? Ele está abaixo, ele poderia estar aqui, ó. Mas eu tô com retorno abaixo do potencial que eu tenho. Então é uma região onde as carteiras são ineficientes nessa região aqui. Eu estou ganhando menos do que eu poderia para o meu portfólio. E aí ele também ensina que essa região aqui em cima, aqui são as carteiras inatingíveis. Aqui eu não tenho como conseguir um retorno maior para minha carteira além da fronteira eficiente. A fronteira eficiente é essa linha aqui, né? Esse é o retorno máximo que eu consigo para cada risco. Mas como que eu consigo um retorno maior nessa região do inatingível?
se eu incluir um ativo livre de risco. Se eu colocar um ativo livre de risco, aí eu vou ter a reta. A reta. Essa reta aqui você pode ver. Se eu assumir um pouquinho mais de risco, vou pegar uma outra cor aqui, roxo. Assumir um pouquinho mais de risco. Aí eu consigo, aqui eu consigo estar na região que seria inatingível se eu não tivesse o ativo livre de risco na carteira. Então olha que interessante. Você colocou uma coisa mais conservadora no seu portfólio e você consegue um retorno maior. Essa é a mágica da inclusão do ativo livre de risco na sua carteira de investimentos. Por isso que tem que ter combinação de renda fixa com renda variável. Vamos ver as alternativas ali. Se a aleatoriedade do mercado levar o retorno a patamares impossíveis de prever analiticamente. Cara, assim, todo esse trabalho de Markowitz é um trabalho teórico. Então, se eu colocar todos os números, se eu pesquisar o mercado e colocar todos os números numa planilha, eu vou chegar na fronteira eficiente. Não quer dizer que em algum momento a aleatoriedade do mercado não vai levar realmente para uma região além da curva. Mas a gente está falando no âmbito da fronteira eficiente. Então, não, a aleatoriedade do mercado não é um fator que a gente leva em consideração nesse caso. Não é isso. Aí vamos ver a segunda alternativa. Se colocarmos todos os recursos no ativo de maior retorno esperado disponível. Isso tem muita gente que faz, né? Eu conheço traders que operam todo o capital num único ativo. Isso é loucura. Pode ser que a aleatoriedade do mercado leve em algum momento a ter um cenário positivo. Tem assim, recentemente teve um dos melhores fundos de um determinado ano. Foi um fundo que concentrou muitos investimentos em um único ativo. E esse ativo, por uma aleatoriedade do mercado, subiu muito. Então, o fundo foi o melhor fundo de investimento daquele ano. Quer dizer que o gestor sabia o que estava fazendo? Não. Ele investiu num ativo e deu sorte de um cenário. Tem mérito junto? Claro que tem. Ele fez um estudo do ativo. Mas eu digo o seguinte: foi a volatilidade do mercado que levou para lá. Se você analisar nos últimos anos, é provável que em várias janelas o investimento que mais rendeu foi o Bitcoin. Isso quer dizer que você vai pegar todos os seus investimentos e colocar no Bitcoin? Não. Se fizer isso, é um louco. Mas pode ser que dê certo. Então, alocarmos todos os recursos no ativo de maior retorno esperado disponível? De jeito nenhum. Você como gestor de fundos, você como no futuro um CGA, um administrador de carteira, enfim, ou mesmo como um assessor de investimento, no meu caso, responsável, eu não vou jamais indicar para o meu cliente para ele concentrar numa coisa só. Eu vou dizer para ele diversificar, considerando tudo que a gente já conhece sobre esse assunto no mercado. Vamos lá, se levarmos a diversificação ao máximo, pulverizando a carteira, aí também não. Aí a gente vai diluir o portfólio, né? Então a gente tem que ter uma carteira eficiente e que tenha também uma combinação de renda fixa e renda variável para, vamos dizer assim, nos beneficiar de um retorno na média do mercado, um pouquinho esse potencial de ganho um pouquinho acima, talvez um ativo ou outro, e bem protegido com relação a quedas. Então, a maneira de a gente, dentro da fronteira eficiente de Markowitz, de conseguir chegar na região onde Markowitz determinou no primeiro momento que sem o ativo livre de risco era o retorno máximo, é adicionar o ativo livre de risco e daí gera essa reta característica que leva o nosso portfólio um nível acima. Resposta certa para o nosso exercício, letra C. Bora para mais uma, estamos acabando. Um investidor que concentre todos os seus recursos no ativo livre de risco tem uma carteira com qual coeficiente beta? Imagina só, beta é relação com a bolsa de valores. E aí eu tenho um investidor que só investe em renda fixa em Tesouro Selic, por exemplo. Vamos considerar que o Tesouro Selic é o ativo livre de risco. Qual que é o beta de uma carteira que só tem Tesouro Selic? É entre 0 e 1, pois a bolsa de valores se beneficia da baixa da taxa de juros? Eu não tenho como definir isso, né? Eu não tenho como calcular, né, prever o retorno da bolsa em função da taxa de juros. A gente sabe que realmente, no momento de baixa taxa de juros, os investidores vão para a bolsa em busca de retornos maiores, mas eu não tenho como calcular o beta disso. Então, de jeito nenhum, né? Não é essa a nossa resposta. Entre 0 e 1, pois em momentos de baixa da renda variável, os investidores buscam a renda fixa. Na verdade, em momentos de alta de juros, né? Aí causa uma baixa da renda variável, porque os investidores buscam renda fixa, mas não tem como calcular o beta disso. Qual que é a relação entre
a taxa livre de risco, né, a Tesouro Selic e a Bolsa? Nenhuma, né? Nenhuma. Não tem relação, porque eles não têm... Um não oscila em função do outro. Então, o que é uma coisa descorrelacionada? É uma coisa com correlação zero. Então, o beta da taxa livre de risco é zero. Essa é a resposta ao nosso exercício, porque não tem relação com a Bolsa. Aí vamos ver a última alternativa ali. Igual a 1, pois o investidor obtém exatamente o retorno do mercado. Exatamente o retorno do mercado na taxa básica de juros, né? Mas não no mercado de bolsa. Não tem, né? Não é possível traçar analiticamente um paralelo entre taxa de risco e bolsa. Então, resposta certa para o nosso exercício, letra C. O benefício da diversificação de uma carteira de investimentos diminui com a adição de novos ativos, somente até um certo patamar, a partir do qual o risco incorrido é chamado. Aí vamos lá. Vamos ver aqui aqui, ó, vamos pegar um gráfico. Vamos dizer que eu tenho aqui é o risco. Desculpa, aqui é o risco. E aqui é a quantidade de ativos. Aí vamos dizer que eu tenho um ativo, 2 ativos, 3 ativos, 4, 5, 5, 6, 7. Vamos dizer que eu tenho isso aqui. Tipicamente, essa curva vai ser desse jeito. Por quê? Porque se eu tenho uma ação só, eu tenho uma ação no meu portfólio de ações. Pode haver uma notícia específica para aquela ação que faça com que aquela ação caia. Se eu tiver duas e acontecer uma coisa com uma empresa, especificamente para aquela empresa, não necessariamente vai acontecer para outra, se elas forem de setores diferentes, se elas forem bem diversificadas. Se eu tiver um monte de banco, pode ser que a correlação seja muito grande, mas se eu tiver várias ações descorrelacionadas, o risco diminui. Mas chega um momento em que o risco já não faz mais diferença eu colocar mais uma ação na carteira, porque essa ação a mais não vai diminuir o risco como um todo, até porque a participação dela vai ser relevante naquele portfólio, e mesmo que ela vá a zero, o prejuízo que ela vai causar no portfólio não é tão grande. Então, o que a gente tem é que quanto mais ativos eu coloco num portfólio, menor é o risco específico que cada uma das empresas, a queda de cada uma das empresas representa. Isso é assim, eu não preciso nem analisar ativos especificamente para saber. Se eu coloco todos os ovos famosos, o famoso todos os ovos na mesma cesta, uma criança pode pegar a cesta, derrubar a cesta e quebrar todos os ovos. Mas se eu botar um ovo em cada cesta, acontecer um acidente com um ovo, não acontece com o outro ovo que está na outra cesta. Então eu acabo protegendo o portfólio, colocando ele em várias ações. Mas chega um momento em que não adianta colocar uma mais, que as perdas não são tão significativas. Aí o que é esse risco residual que tem aqui? Esse risco aqui, ó. Esse risco aqui eu não consigo eliminar esse risco. Esse risco é o risco do mercado como um todo. Então, os outros riscos que eu estava correndo, pode ser que esse aqui seja o risco de uma ação, esse é o do outro, esse é o do outro, esse é o do outro, esse é o do outro. Mas chega um momento em que eu tenho tantas ações que o risco já não é tão representativo, mas tem um risco residual. Esse risco residual é o risco do sistema como um todo. O risco, assim, um cenário de pandemia. Todos os ativos vão cair porque todo o mercado vai estar a ver suas ações, todo o mercado vai achar que o mundo vai acabar, todo o mercado vai vender todas as ações, independente da qualidade das ações, independente das perspectivas para aquela empresa especificamente. Então eu tenho um risco residual que é o risco não diversificável. Não importa quantos ativos eu coloque, não importa a diversificação que eu faça, não consigo eliminar esse risco. E esse é um risco sistêmico, né, ou sistemático. Ele é um risco que afeta todos os ativos, independente da qualidade de cada um deles e das particularidades de cada um deles. Então vamos ver as alternativas ali. Não sistemático é o risco ao qual cada um dos ativos está exposto especificamente. Não é isso. Não é isso. Não é, como eu falei, esse é o risco o risco. Esse é um risco que eu consigo diversificar. Esse é o risco que eu consigo diversificar. Mas não chega um momento em que o risco residual não é chamado não sistemático. Vamos lá, risco não diversificável, na medida em que independe da conjuntura econômica e política. Não, o não diversificável ele depende. Então tá errado isso aqui. Vamos pular lá para a última. Diversificável, na medida em que pode ser distribuído em mais de um ativo. Não, também não é isso. Esse não é o
O risco que sobra aqui não é o diversificável, ele é não diversificável ou sistemático, que é a nossa resposta para esse exercício, letra C. O benefício da diversificação de uma carteira de investimento diminui com a adição de novos ativos até um certo patamar, a partir do qual o risco incorrido é chamado de sistemático, que é o residual, ao qual estão expostos todos os ativos independentes de especificidades. Letra C. Caminhando aqui para o final do nosso pré-prova. Entre os múltiplos de mercado relacionados abaixo, qual é o que o investidor espera que baixe após realizar o aporte? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele está querendo saber qual que é que eu quero que depois que eu compro a ação, que eu quero que reduza. Imagina só, o índice preço-lucro. Preço-lucro é qual que é o preço da ação em relação ao lucro que ela gera. Então, assim, se o lucro é grande e o preço é pequeno, quer dizer que eu estou pagando barato pela ação. Então, quando eu vou comprar a ação, eu quero que o preço-lucro seja bem baixo, porque quer dizer que eu estou pagando muito barato para aquela ação. Mas quando eu entro na ação, eu já sou acionista. Eu também não quero que o preço-lucro baixe, entendeu? Porque eu quero que o preço da ação suba bastante. É claro que eu quero que o lucro suba, mas eu quero que o preço suba mais ainda para valorizar a minha posição. Então, eu não quero que o preço-lucro baixe depois que eu tenho o ativo. Aí, lucro por ação. Pô, lucro por ação. Quanto que aquela empresa ganha para cada ação que ela tem no mercado? Eu quero que isso aumente, né? Eu quero que o lucro aumente muito. Então, o lucro por ação suba cada vez mais. Eu não quero que baixe, de jeito nenhum. Preço e valor patrimonial, PVP. Vamos dizer que eu vou comprar uma empresa, e aí o preço de mercado da empresa corresponde a 50% dos ativos dela, do que ela tem lá de patrimônio no balanço. Então eu estou comprando uma nota de uma moeda de R$1 pagando 50 centavos. Eu não quero que isso baixe depois que eu compre, né? Eu quero que isso aumente. Então, se eu paguei, vamos dizer que um para um, eu paguei exatamente o preço, eu paguei o preço que corresponde ao valor dos ativos da empresa. Então eu paguei um para um. Eu paguei exatamente quanto a empresa vale os ativos. Não estou nem falando das operações e tudo mais. Então, nesse caso, eu quero que esse valor aumente. Eu quero que a ação seja negociada depois a 2 vezes o valor patrimonial, 5 vezes o valor patrimonial. Imagina um fundo imobiliário. Eu comprei um fundo imobiliário e eu paguei 80% do valor patrimonial dos imóveis. Eu quero que depois suba. Afinal, eu quero que o preço de mercado seja maior do que a valorização dos imóveis. Então, eu não quero que esse índice baixe. Mas EV e EBITDA. O EBITDA é o lucro operacional da empresa, é quanto que a empresa ganha fazendo aquele produto, o objeto, né, o negócio, o core business dela, o objeto que ela realmente é o principal dela. Eu quero que isso aumente muito. Então tem o preço de mercado, enterprise value, né, que é o valor de mercado, que é a multiplicação do preço das ações pela quantidade de ações. Esse é o valor de mercado da companhia. É claro que eu quero que isso suba, mas eu quero que o lucro operacional da empresa suba ainda mais. Então, nesse caso, se o EBITDA sobe ainda mais do que o valor da empresa, o valor da firma, isso me beneficia como acionista da empresa, depois de eu já ter uma posição relevante. Então, essa é a resposta do nosso exercício. É o múltiplo de mercado que eu quero que o EBITDA suba muito e o Enterprise Value independente. Mas é um índice de mercado que eu quero que baixe, né? O EBITDA suba, mesmo que o Enterprise Value não suba tanto. Então, esse equilíbrio ele vai pender para baixo desse índice. Essa é uma... Você tem que ter... Olha como você tem que ter claro os conceitos para conseguir enxergar com naturalidade essa questão. Resposta letra A. Última questão do nosso pré-prova hoje, do CFG, módulo 6. Ao utilizar a Arbitrage Pricing Theory em seus modelos de precificação, um gestor de portfólio está afirmando que acredita que... Vamos lá. Lembra do Capital Asset Pricing Model, CAPM? O CAPM utiliza o beta, que é a variabilidade do retorno, do preço do ativo com relação ao mercado, como o fator determinante para o preço de um ativo.
O Arbitrage Pricing Theory é meio que a mesma coisa, mas utilizando vários betas. Então eu posso colocar um beta para o preço de mercado, eu posso colocar um beta para o preço do petróleo, eu posso colocar um beta para a taxa de câmbio, eu posso colocar um beta para diversos fatores. E aí eu torno o modelo mais complexo, mas eu levo muito mais variáveis em consideração. Então é um CAPM expandido, vamos dizer, grosso modo. Vamos ver as alternativas ali. O que um gestor de portfólio está afirmando ao utilizar o APT? O desvio padrão é mais importante que o beta na precificação dos ativos. Não, né? Ele está tentando te confundir aqui ao afirmar que a gente está trocando o beta pelo desvio padrão. Mas não é isso, né? Não é isso. Não é isso que nós estamos fazendo. A gente está utilizando vários betas. Não é essa a resposta para o nosso exercício. Os preços refletem todas as informações disponíveis. Isso aqui está afirmando que o mercado é eficiente. Mas se eu acredito que várias coisas influenciam e que eu consigo me antecipar ao mercado, levando em consideração essas variáveis para chegar num retorno esperado diferente do preço atual de mercado, então não é essa a resposta também, porque eu não acredito que o mercado é eficiente nesse caso. Aí outra, o beta de mercado é a principal variável de risco, toma cuidado que ele está falando do beta de mercado. O beta realmente é a principal variável de risco, mas não é o beta de mercado. O beta de mercado é aquela variação com relação ao mercado. Ele está falando de betas, múltiplos betas, não só o de mercado. E resposta certa para o nosso exercício: o retorno esperado é influenciado por múltiplos fatores. É isso, são múltiplos fatores, múltiplas variáveis e múltiplos betas. Essa é a diferença principal do APT com relação ao CAPM. Resposta certa: A. Por hoje é isso. Como eu falei lá no começo, espero que seja a primeira de muitas vezes que a gente se encontra aqui. Muita força aí na sua trajetória. Eu tenho certeza que você vai conseguir, é só continuar firme. Não desanima. Eu lembro quando eu estava fazendo CFG. CFG é uma prova complexa. Chegou alguns dias eu estava pensando assim, cara, eu nunca vou passar nisso, é muita coisa. Mas eu continuei estudando, cheguei até o final, revi tudo. Tentei entender cada conceito com profundidade, tentei fazer as continhas que tinha para fazer e no fim das contas passei de primeira no CFG, como fiz no CEA, como fiz no CFP. Então, segue firme, não desiste, conta comigo, meus contatos estão aí, se precisar me chamar, me falar alguma coisa, se quiser sugerir alguma coisa, se eu falei alguma coisa ali da maneira que não foi muito didática, quer que seja, qualquer coisa. Conte comigo e nos vemos na próxima. Agradeço a LS pela oportunidade. Ansioso para a próxima e tchau. Até mais.